Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estou vendo aqui, olá, irmãos, repetiu, né? Eu estava falando hoje de manhã com o Júlio César, está por aqui, né? Eu não sei se tem um combinado, né, de todo mundo que apresenta o Videira News e o homem vai e diz, venha para a oração de homens, aí ele é aquele que não vem, né, na oração de homens. Tá combinado, não tá? Ou não? Porque todo mundo que convida, que eu vejo aqui, não vem. Agora pronto, está outro microfone aqui, maravilha. Mas vamos combinar agora diferente, amém, ô Júlio? Se bem que eu fico com medo de às vezes não ter ninguém, né? Só fazer a apresentação, quem vem na oração, amém? O que você acha disso? Vai ficar difícil ter apresentador, o que você acha? Vai ser você? Só você? Não tem mais ninguém? Não há esperança? Vai ter, eu acredito então. Então tá bom. Amém, meus irmãos? Não, mas é sério mesmo, que eu estava observando isso. Cada semana muda, né? Aí eu vejo um irmão convidando, venha para a oração de homens. Eu falo, rapaz, ele não vem não. Aí na outra semana mudou o apresentador, né? Aí eu olhei para o novo apresentador e falei, rapaz, ele também não vem não. Eu falei, será que está combinado assim? Só coloca quem não vem? Não pode ser não, né? Amém? Cadê os homens aqui? Diga amém, só os homens. Amém? Filipenses capítulo 3, verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia ou na tela aí da projeção. Está escrito, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amém? Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Peça para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração da palavra que vem dele. Amém? Fala para o Senhor, Senhor, eu quero palavra do céu, palavra viva, palavra que vem de ti, para me alimentar, para me instruir, para me corrigir, para me direcionar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para que eu seja um instrumento útil nas tuas mãos. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o teu nome mais uma vez nesse lugar. Pedimos a Deus para que o teu Santo Espírito venha, Senhor, sobre nós nessa noite, trazendo palavra viva, revelada. Ó Pai, dá-nos palavras espirituais que traduzam as realidades do teu Santo Espírito, segundo a perspectiva da graça, do Evangelho, da boa notícia que o Senhor tem para nós por causa da obra consumada. Ó Pai, que o Senhor possa consolidar em nossos corações esse ensino, esse entendimento. Ó Deus, de que todos aqueles que respondem a Ti, no Teu propósito, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Deus, irão participar também dos sofrimentos de Cristo, dos sofrimentos, ó Deus, que vêm sobre todos aqueles que são úteis nas Tuas mãos. Ó Deus, esses sofrimentos, ó Pai, ó Deus, que, ó Deus, são manifestados, ó Deus, de maneira suave sobre aqueles que dependem de Ti. Esses sofrimentos que não se tornam um jugo pesado, porque nós dependemos de Ti. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, que nós possamos entender que isso faz parte das lutas, das batalhas, das resistências que nós enfrentamos nesse mundo tenebroso, nesse mundo caído, nesse mundo cujo príncipe é o Satanás. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça-nos para que nós sejamos vasos úteis nas Suas mãos e possamos ter entendimento do privilégio dessa posição, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Volta lá para o verso 1. Eu quero compartilhar algumas coisas sobre esse texto. Continuando a palavra que nós começamos há 2 domingos atrás, sobre a sua utilidade para Deus. Amém?
a sua utilidade para Deus. Só que veja, antes de mais nada, aqui Paulo, ele começa falando sobre alegria. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Amém? Então, segundo os estudiosos, e na verdade isso é bem evidente, se você ler o Novo Testamento pelo menos 3 vezes, você vai descobrir que a carta, onde a ênfase maior e repetida da palavra alegria é essa, é a carta de Paulo aos Filipenses. Ela é tida como a carta mais feliz, mais alegre do Novo Testamento. Só que Paulo, nesse trecho que nós lemos, ele começa no verso 1, falando para nós nos alegrarmos do Senhor. Só que quando você vai lá para o verso 10, que é o último verso que eu li com você, por isso que eu li até o verso 10, vai aí para o verso 10, por favor, Natália. Aí está escrito, para o conhecer o Senhor, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus o quê, meus irmãos? Os irmãos estão comigo aqui, amém? Seja bem-vindo, a gente está no culto. Aí o pastor pergunta, você responde, amém? Ok? Ótimo, bem-vindo. Vamos lá, agora vamos começar, né? Então veja, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus o quê? Sofrimentos, né? Conformando-me com ele na sua morte, entrando na mesma forma. Entenda uma coisa, que isso é muito importante. Eu posso dizer para os irmãos que isso é uma coisa que, meu Deus do céu, nos últimos anos tem sido uma das grandes questões que eu tenho buscado no Senhor e na palavra para conseguir compreender, porque parecem coisas contraditórias. Porque, por um lado, Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, ele sofreu no meu lugar e no seu lugar. Então, tiveram coisas que o Senhor Jesus sofreu para que nós não sofrêssemos mais. Então, de maneira geral, quando você olha para as maldições da lei, especialmente lá em Deuteronômio 28, as maldições da lei podem ser resumidas em 3 grupos, basicamente. É algo relacionado à morte prematura, doença em relação a todo tipo de enfermidade e escassez financeira. Então, esse é o resumo de todas as maldições da lei. E não adianta. Todos aqueles que tentam cumprir a lei não irão cumprir e irão experimentar essas maldições. Mas o que acontece? Cristo Jesus se fez maldito no madeiro, porque está escrito lá em Levítico, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito no nosso lugar, para que não houvesse mais maldição sobre mim e sobre você. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer graças a Deus? Amém? Por isso, não tem mais maldição na sua vida. Jesus tomou sobre si as nossas maldições. Por isso que você sempre pode orar por cura. Amém? Por isso que você não precisa aceitar, sabe, a escassez, a pobreza na sua vida. Não estou falando para você de evangelho da prosperidade, nada disso. É porque isso faz parte, a miséria realmente da maldição da lei. Está lá escrito. Basta você ler, Deuteronômio 28. Então, Jesus, ele se fez pobre, diz o apóstolo Paulo. Percebe? Ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Ele morreu de forma prematura, vamos assim dizer. Porque em nenhuma época da história da humanidade, muito menos naquela época, é comum morrer com 33 anos de idade. Entendeu isso? Morreu novo. Amém? Ele não teve vida idosa, uma vida adulta curta. Na verdade, na cabeça do judeu, o adulto, a vida de alguém adulto, de um homem de verdade, começa a partir dos 30. Entende? Então ele teve só 3 anos, basicamente, ou 2 anos e meio de vida adulta. Percebe? Então, Jesus tomou sobre si tudo isso no meu e no seu lugar. É isso que nós celebramos quando nós erguemos o pão, erguemos o cálice, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Amém? Então, são sofrimentos que Jesus tirou de você e recebeu no seu lugar. Amém? Lá na cruz. No entanto, existe um outro grupo de sofrimentos. Esse outro grupo de sofrimentos que Jesus também sofreu, porque Paulo está falando de entrar na comunhão dos sofrimentos. Meu Deus do céu, a gente quer ter comunhão com outras coisas, né? Não é? Fala, não, quero ter uma comunhão de aniversário. Aí você vai comer coisa boa, amém? Vai ser uma maravilha, amém? Ô, irmão, deixa eu ter comunhão com essa riqueza desse tanto de dinheiro seu e aleluia, né? Deixa eu ter uma comunhão dessa comida boa que você está fazendo agora. Você quer ter comunhão disso? Eu quero ter uma comunhão lá na sua casa de praia, aleluia. Ô, comunhão boa, não é não? Mas só que Paulo está falando de outra comunhão que você tem com o Senhor. Ele está falando, olha lá, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele, entrando na mesma forma. É como uma forma, igual forma de bolo, igual forma de gelo, já viu? Dependendo da forma do gelo, o gelo sai naquele formato. Então, Cristo é uma forma também. E você tem que ter comunhão com alguns dos sofrimentos dele. Mas veja, se os sofrimentos que ele recebeu lá na cruz são sofrimentos substitutivos, ou seja, ele substituiu a nós, ele tomou esses sofrimentos no meu e no seu lugar, esses outros sofrimentos não podem ser os mesmos da cruz. Amém? Então, aonde Cristo sofreu? Veja, de certa forma, Jesus sofreu em 2 momentos aqui na terra.
Ele sofreu antes da cruz e ele sofreu na cruz. Os sofrimentos da cruz é aquilo que ele tomou no nosso lugar. Mas os sofrimentos anteriores à cruz são esses sofrimentos que Paulo está falando que nós teremos comunhão com eles. Quais sofrimentos? Veja, Jesus foi caluniado, sim ou não? Foi. Jesus foi perseguido, sim ou não? Foi. Jesus foi traído, sim ou não? Foi. Jesus foi abandonado pelos seus, inclusive pela sua própria família? Foi. Jesus foi injustiçado, né, pelas pessoas também ao seu redor? Foi. Entende? Então, tudo aquilo que Jesus sofreu antes da cruz são sofrimentos que todo crente irá sofrer, especialmente aqueles que respondem ao propósito de serem usados por Deus. Paulo avisou isso para Timóteo. Ele disse para Timóteo: quem quiser viver piedosamente a fé, aí Paulo vem dar uma promessa. Sabe qual é a promessa? Serão perseguidos. Olha que promessa boa, né? Acho que essa ninguém queria, né? Fala, não, pastor, me fala outra promessa. Então, essa promessa de ser perseguido, essa promessa de ser atacado, essa promessa de ser acusado, caluniado, resistido. Percebe? Mas é isso que vai acontecer. Então, é sobre isso que Paulo está fazendo. E eu li com você o verso 1 e o verso 10 para você entender o seguinte. Olha que coisa impressionante. Porque esse é um ponto muito importante que nós temos que chegar desde o início dessa palavra. Espero que mais ainda a gente chegue nisso no final. Veja bem, Paulo, ele não tem conflito entre ser alegre e estar sofrendo. Entendeu? Porque ele fala nesse espaço, né, de poucos versos, entre o verso 1 e o verso 10. Ele começa falando, alegrai-vos no Senhor, só que no final da conversa, ele vai e fala, aí a gente vai ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. A gente vai sofrer junto com Ele. A gente vai sofrer o que Ele sofreu aqui na terra enquanto homem, antes da cruz. Amém? A gente vai sofrer também. E aí fica parecendo que Paulo é um tipo de bipolar, né, na cabeça de algumas pessoas. Né? Paulo, peraí, o meu amigo, é o seguinte, ou você fala de alegria, ou você fala de sofrimento. Porque sofrimento não combina com alegria, alegria parece que não combina com sofrimento, mas Paulo, você misturou tudo, é isso mesmo? Eu quero te dizer, é isso mesmo. Alegria e sofrimento. Porque a alegria prometida pelo Novo Testamento, pela nova aliança da graça, não é uma alegria que depende das circunstâncias, não é uma alegria que depende das pessoas, não é uma alegria que depende da sua conta bancária, de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é uma alegria que depende de coisa alguma desse mundo, mas é uma alegria que depende exclusivamente do Senhor. Você está entendendo? O Senhor é que é a sua fonte de alegria. Não é o que está escrito lá no verso 1? Volta lá, por favor, no verso 1. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no tanto de dinheiro que você tem na conta do banco. É isso escrito? Não. Então vamos tentar de novo, né? Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos em tudo está dando certo na sua vida profissional. Não, não é isso também, né? Então vamos tentar de novo. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos que a sua célula tem muita gente já está pronta para multiplicar. Não é também. Entendeu? Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos porque realmente você não está enfrentando nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum tipo de resistência maligna e ataque no seu corpo. Não é isso também que está escrito. O que está escrito? Alegrai-vos. Aonde? No Senhor. O Senhor é o lugar da sua alegria, meu irmão. Se o Senhor for o lugar da sua alegria, não importa o tamanho do sofrimento que você esteja enfrentando. Porque a razão, entenda, eu vou falar isso mais adiante, mas eu vou falar agora logo. Isso você precisa entender. Porque eu fico vendo, né, ao longo dos anos, como que o tal do crente, ele gosta de entender a geografia espiritual. Ele quer entender o lugar das coisas. Pastor, onde que vai ser o céu? É na terra ou é no céu mesmo? Porque a Bíblia fala que a Nova Jerusalém desce do céu ataviada como noiva, mas ela vem do céu, porque a gente vai para o céu, mas aí o céu vem para a terra, como é que é? Onde é que são as coisas? Onde é que vai ser a glória? Onde é que vai ser o paraíso? Onde é que vai ser esse lugar maravilhoso? Onde não tem doença, não tem dor, não tem morte, porque as primeiras coisas passaram. Entende? Não vai ter mais. Onde que vai ser isso? Que lugar? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu queria dizer de uma vez por todas, né? Mas essas perguntas vão permanecer. Mas eu queria que fosse de uma vez por todas. Veja bem, meu irmão, minha irmã. O que garante a alegria, o prazer de um lugar, não é necessariamente o lugar. É qual
pessoa está naquele lugar. Você está me entendendo? Eu falando com os irmãos hoje de manhã, pregando a palavra hoje de manhã, estava falando para os irmãos, né? Nós chegamos aqui em Recife, né? Eu, minha esposa e as minhas filhas, uma dentro da barriga, outra fora, né? E depois a outra nasceu, aleluia, né? Isabela chegou aqui, ela demorou uns 5 meses para poder aparecer aqui, apesar de ter chegado antes, mas estava dentro da barriga de manhã, essa pernambucana, aleluia. E aí, meus irmãos, eu morei em alguns lugares aqui em Recife, que não foram lugares muito bons, muito diferente de todos os lugares que a minha esposa morou. Eu também, lugares bem desconfortáveis, né? Lugares que tinham uma aparência muito diferente aquém do que era o padrão de vida, especialmente da minha esposa, eu posso dizer. O meu, num certo sentido, mas o dela mais ainda. Chegando ao ponto, até... Essa parte eu não falei de manhã minha sogra estava aqui. Mas agora ela não está aqui, deixa eu falar mais. Está gravando, pior que está gravando. Meu Deus do céu, olha para cá, mas só entre nós aqui, combinado, tá bem? Então teve um dos apartamentos que a gente morou, que vieram algumas pessoas da família da minha esposa, que eles acharam assim, que a nossa vida tinha acabado, que até o casamento ia acabar, porque o lugar era muito diferente, para não falar outras coisas. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque uma coisa eu digo na presença de Deus, sem dúvida alguma. Nunca, jamais aconteceu, algum dia sequer, da minha vida aqui no Recife, especialmente nas épocas mais difíceis, de eu não ter o desejo grande de voltar rapidamente para casa, seja no final de um dia de trabalho, ou seja após uma viagem ministrando em algum lugar. Eu sempre quis voltar para casa. Ah, pastor, por que você quis voltar para casa? Porque a casa era boa? Não. É porque lá na casa tinha alguém, a Ludmila, a minha esposa. É ela que sempre fez de todas as nossas casas, independente da aparência da casa, todas as nossas casas foram um lar, foram um lugar que eu queria voltar. É como disse certa vez Charles Haddon Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores. Ele falou o seguinte, que para o homem, a sua mulher é como um pedaço do paraíso na terra. Você está entendendo? Isso de um bom casamento, e graças a Deus porque eu não tenho um bom casamento, graças a Deus porque eu tenho a Ludmila. Então a Ludmila, ela sempre conseguiu fazer da nossa casa, do apartamento que nós moramos, independente de qual tipo que foi, independente de qual qualidade, de qual aparência, independente de ser de um tipo que de repente familiares dela vieram e acharam que estava tudo muito aquém, que o casamento ia acabar, o que aconteceu? Quebraram, empobreceram tanto, e agora? O que será deles? Mas ela nunca reclamou, ela sempre fez desse lugar um lar, um pedaço do céu na terra, para mim, sempre foi minha casa. Por quê? Porque o apartamento é bom? Não, porque a Ludmila está lá. É ela que causa isso. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. O céu só vai ser céu, o paraíso só vai ser paraíso, porque Cristo Jesus estará lá. Ele é o céu, Ele é o paraíso, Ele é o tesouro, Ele é o prazer. Entende? Ele é o motivo da alegria. A alegria não é um lugar, a alegria é alguém. É Cristo. Entende? Então, pare de ficar refém das circunstâncias, da aparência das coisas, da dificuldade dos problemas, do que acontece no seu corpo, ao redor de você, do que falam mal de você, perseguem você, resistem você, atacam você, abandonam você, traem você. Meu irmão, a sua alegria está numa pessoa, é Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse mais uma vez, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A sua alegria é Cristo, o paraíso é Cristo. É Ele que é o tesouro, Ele que é a riqueza, Ele que é a herança, Ele que é o galardão, Ele que é a bênção, Ele que é o prazer, é Ele. E eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, minha irmã. A boa notícia é que você já tem acesso a Ele hoje. Você já tem. E você não precisa de ninguém mediando isso. E o acesso que você tem é o acesso do sangue. Você está entendendo? Um pastor não tem um acesso melhor do que você, porque o caminho que eu entro é o mesmo caminho que você também entra. É o novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue. Por isso você pode chegar e entrar com intrepidez pelo novo e vivo caminho. E se chegar ao trono, que é trono da graça, do favor imerecido, você pode ter acabado de pecar, pode ter acabado de cometer a pior falha da sua vida. Tem um lugar para onde você deve correr. Corra para os braços dele. Por isso que ele morreu de braços abertos. Para você sempre se lembrar dessa imagem. Ele espera por você. Volta para casa, volta para ele. Entende? Ele vai limpar você, Ele vai lavar você, Ele não vai virar nunca, jamais as costas para você. Ele prometeu que jamais te deixaria. Por isso é possível. Por isso que Paulo não é um maluco escrevendo cartas. Por isso que Paulo consegue escrever no começo de um parágrafo, vamos assim dizer, sobre alegria.
E no finalzinho do parágrafo está escrito sobre sofrimento e está tudo bem. Não é uma incompatibilidade, não é uma incoerência. Não é que Paulo mudou de assunto. Não é algo que está em conflito. Não, não é não. Porque a alegria dele é Cristo Jesus. É Cristo. Somente Cristo. É alguém, é uma pessoa. Só que Paulo continua. Verso 2, coloque aí para mim, por favor. Aliás, verso 1. Voltando no verso 1, esqueci de dizer. Aí depois ele fala na segunda parte do verso 1. Alegrai-vos do Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Perceba uma coisa. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, aos filipenses, que é normal a mensagem parecer sempre a mesma, de alguma forma. É apenas de uma maneira diferente, mas é sempre a mesma. Amém? Aí no verso 2, ele vai e faz uma advertência para os irmãos da igreja de Filipos, que é uma advertência atual também, não tenha dúvida alguma. Ele vai falar, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que Paulo está falando? Está falando de gente que, infelizmente, tem muito desse tipo de gente, especialmente na internet, que te ensina uma outra mensagem, que te ensina no espírito da lei, que te ensina trazendo culpa, condenação, que te ensina provocando em você barganha com Deus. Veja, nós acabamos de ter aqui agora há pouco uma das irmãs entregando o dízimo. Por que os irmãos entregam o dízimo aqui na nossa igreja? Não é para comprar uma bênção, é para reconhecer que foi abençoado. Não é para merecer, sabe, algum tipo de favor da parte de Deus, porque senão não seria nem favor, seria compra, troca. E veja bem, por isso que no Novo Testamento o princípio é o princípio da semeadura, não é o princípio da compra, entende? Não é o princípio da barganha. Eu pergunto para você, o que vai se multiplicar em número maior, vamos assim dizer? Imagine o seguinte, você tem um valor para comprar algo, aí você pega o valor e compra aquilo. Quando você compra algo, você está pagando o preço devido, correto? Amém? Não é? Então tem uma etiqueta de preço, você vai lá e compra. Isso é o princípio da lei. Você paga o preço devido. Simples assim. Mas na graça, por isso que você vê Paulo usando especialmente, né, por exemplo, na carta aos Gálatas, sobre a semeadura. Porque semeadura acontece de maneira diferente. Você entrega, ao invés de você entregar o preço correto, você tem a oportunidade de entregar algo que é uma semeadura, que vai se multiplicar. Amém? Então, na lei, você tem que entregar o custo das coisas. Mas na graça, você simplesmente semeia. E quando semeia, multiplica. O que você vai ganhar mais? Pagando o preço devido de algo ou entregando uma semente que será multiplicada? Em qual situação que você vai ganhar mais? Ao semear ou ao pagar o custo? Na semeadura ou no custo? Na semeadura. Amém? Então, esse é o princípio da graça de Deus. Então, por isso que ninguém aqui na nossa igreja é obrigado a dar dízimo coisa nenhuma. Você faz isso de maneira voluntária, tendo gratidão ao Senhor, como uma semeadura. Deus, o Senhor me deu, eu te agradeço. Olha eu aqui entregando na tua terra novamente, dando para ti. O que Deus faz? Multiplica. Amém? Mas o que as pessoas hoje em dia fazem na troca, em algumas igrejas? Simplesmente, se você não desse dinheiro, você não ganha a bênção. Isso é lei, isso não é graça. Isso é muito pobre, é muito pequeno. Amém? Deus, Ele quer fazer, multiplicar na sua vida, em cada área da sua vida. Alguém pode dizer amém? Então, cuidado. Então, tem pessoas malignas mesmo, em nome de Deus. Verso 3. Está falando em nome de Deus. Porque nós é que somos a circuncisão. Aí Paulo usa expressões da lei, na verdade. Eu estou sentindo um calor aqui. Cadê o pastor Adriano? Não sei se está funcionando direitinho aqui. Mas ele está ligado? Eu estou sentindo assim, nem um vento aqui. Está desligado esse negócio aqui, sério. Eu acho que está. Alguém me ajude aí, por favor. Eu tenho que ligar. Jesus amado. A gente tem que resolver. A gente já chamou a manutenção desse negócio, já deu um problema já. Eu acho que está desligado, está não? Hã? Nossa, eu estou derretendo aqui. Parece um jogador de futebol. Você vai ver, daqui a pouco a camisa cola em mim aqui. Eita, então não tem esperança, né? Entendi. Volta para cá, irmãos. Então, vou sofrer até o fim. Vai ser maravilhoso. Vai ver, eu vou terminar aqui igual jogador de futebol, camisa colada aqui. Vai ser fantástico, mas não vou parar de pregar, não. Veja,
Aí Paulo continuou falando, usando expressões da lei. Ele fala da circuncisão, né, que o homem tinha que ser circuncidado. O garoto, na verdade, ao 8º dia. Só que Paulo vai e fala que existe uma circuncisão verdadeira agora na graça. Tinha a da lei, agora tem a da graça. Aí ele diz, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Ou seja, são realidades interiores. A lei são realidades exteriores, mas a graça são realidades interiores. Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Porque Paulo poderia confiar na carne. Paulo foi um homem da lei. Paulo foi um fariseu. Amém? E aí ele vai dar uma descrição do testemunho dele. Mas Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, a minha glória não sou mais eu. Não é o que eu faço. Não é o que eu represento. Não é o que eu fiz de bom no passado, em qualquer momento da minha vida. Eu me glorio agora em Cristo Jesus. A questão é Cristo. Se Cristo é digno, eu recebo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, é um dom de Deus, não das minhas obras. Alguém pode dizer amém? Aí Paulo começa a explicar o que ele era. Verso 4, continua. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala do passado. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Continua. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, antes dele converter. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele praticava muito da lei. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vamos ler juntos, bem forte, vamos lá? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então veja, Paulo está dizendo o seguinte, que tem coisas na vida dele que já foram lucro, que já foi um grande benefício. Só que quando ele começou a enxergar a Cristo, ele viu o seguinte, espera aí, o que era lucro para mim no passado, agora é perda, porque eu ganhei muito mais em Cristo Jesus. E aqui, o grande propósito dessas 3 mensagens que eu estou concluindo nesse domingo é de você entender o privilégio de ser usado por Deus. Amém? Especialmente isso. O privilégio, mas também, ouça a correção que eu vou dizer, já falei para os irmãos nos 2 últimos domingos, eu não gosto da expressão pagar o preço. Porque pagar o preço na Bíblia representa muito mais do que Jesus fez. No entanto, para os irmãos entenderem, né, eu estou usando essa expressão pagar o preço, assim como o pastor Aloysio, né, porque você entende rápido quando eu falo sobre pagar o preço. Amém? Mas eu estou falando sobre o quê? Sobre renúncia, sobre sofrimento. Tá bom? Então, o que eu quero que você entenda é o privilégio de você ser usado por Deus. Veja como que Deus faz as coisas. Deixa eu só te fazer 2 perguntas para provocar o seu entendimento. Como que Deus faz ao contrário das pessoas do mundo. Como que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Imagina comigo. Imagine um tipo de líder desse mundo, um tipo de grande empresário, né? Ele vai escolher pessoas para trabalhar para ele, ele vai escolher pessoas para representar esse grande empresário. Que tipo de pessoa que ele vai escolher? As pessoas mais imperfeitas ou as pessoas mais perfeitas, na perspectiva dele? Os imperfeitos ou perfeitos que ele vai procurar? Os perfeitos ou imperfeitos? Perfeitos, não é assim? Vai procurar quem não tem defeito. Só que aí, Deus, como o Senhor do céu, amém? Senhor sobre todas as coisas, ele faz diferente do grande empresário. É como certa vez disse C.S. Lewis. C.S. Lewis certa vez disse o seguinte, falou, olha, o cristianismo é a única organização da terra na qual, para você fazer parte dela, você precisa provar que não é digno. Aí assim você vai conseguir entrar. Se você conseguir provar que não é digno, reconhecer que não é digno, aí você tem passaporte de entrada. Eu não mereço. Aí você vai e entra. Percebe? É uma coisa invertida. Então o que Deus faz? Por isso que a Bíblia diz, né, que Deus escolhe aqueles que não são, para envergonhar. Paulo diz em 1 Coríntios, né, para tornar nada os que são. Então Deus, diferente do grande empresário, o que Deus vai fazer? Ele vai olhar os perfeitos para ele usar de maneira especial, ou ele vai usar os imperfeitos? O que você acha? Perfeitos ou imperfeitos? Os imperfeitos. Deus faz o inverso. Irmãos, deixa eu te explicar algo que você não pode esquecer jamais. Tudo aquilo que Deus tem para fazer nessa terra, nesse mundo, Deus quer usar gente como você. Imperfeita. Inconstante. Que ainda tem falhas. Que ainda peca. Que ainda erra. E que repete essas coisas ainda. Não é só uma vez, não. Entende? Deus escolhe os imperfeitos para anunciar a boa notícia do Evangelho, para espalhar o seu reino, para que mais vidas sejam salvas. Deus ele tem preferência pelos imperfeitos.
por aqueles que ninguém vê. Lembra o que a palavra de Deus fala a respeito de Davi? Lembra da história? Chega o profeta na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e aí o profeta vai e manda Jessé, chama os seus filhos. O pai chamou todos os filhos, menos Davi. Davi era um rapaz tão desprezado na família que até o pai esquecia dele. Esse foi o cenário. O profeta chegou, chama os filhos. Chamou todo mundo, deixou o rapaz lá, cuidando. Falou, não, Davi, não, deixa para lá. O negócio dele é cuidar de ovelha mesmo. Está lá de trás das malhadas, né? Deixa ele para lá. Entendeu? Aí o profetazão foi querer olhar a aparência. Já sei, é o filho mais velho, esse esbelto, grande, né, imponente, com essa aparência. Sabe, profeta Samuel deu uma de empresário desse mundo, né? Ele estava tentando olhar alguém assim, mas de aparência boa. Só que o Espírito Santo falou no coração do profeta, falou, não está aí, não é nenhum desses. Aí o profeta vai e pergunta para o pai, fala, vem cá, não está faltando alguém, não? Aí ele lembra, meu Deus, é mesmo, é verdade, tem mais um rapaz lá, um menino lá, vou chamar ele, chama o menino Davi. Aí o que o Senhor fala a respeito de Davi adiante? Que Deus o tirou lá por detrás das malhadas, onde ninguém via. Deus tem uma preferência de escolher aquele que ninguém vê. Deus tem a preferência de escolher aquele que ninguém escolhe. Deus tem a preferência de chamar aquele que todos rejeitam, aqueles que são imperfeitos. Para quê? Para que a glória no final seja só dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Só ele é digno de toda a glória. Por isso que a única mensagem que vai prevalecer até a volta do Senhor Jesus Cristo é a mensagem do Evangelho da graça de Deus, do favor imerecido. Entende? Então Deus prefere escolher justamente os piores. Eu estava falando para os irmãos hoje de manhã também, um pequeno pedaço do meu testemunho. Na família, na casa da minha mãe. Meu pai saiu de casa, eu tinha 11 anos de idade. E eu sou o mais velho de 3 homens. Os meus irmãos conheceram o Senhor muito antes de mim. A minha mãe foi a primeira. Eu fui o último. Eu era o problema da casa. Eu era o problema da família. A encrenca mesmo. Se eu tiver tempo, depois eu conto mais detalhes, mas eu estou com pouco tempo. Apesar que eu tenho mais quase meia hora ainda, né? Mas vamos lá. A gente vai cantar uma música ainda no final e eu preciso fazer algumas orações. Tem pouco tempo. Mas, irmãos, o pior dos filhos foi um que virou pastor, que sou eu. Entendeu o que eu quero dizer? O mais problemático, o único drogado, o único pervertido e perturbado no passado, foi um que virou pastor. Deus escolhe os que não são. E veja, meus irmãos, o próprio fato de Deus querer usar alguém, não sei se você parou para meditar sobre isso, é um mistério. Porque pensa comigo, Deus é onipresente? É ou não é? Deus é onipresente. Todo mundo aqui, imagina, se a gente começa a orar, a gente vai falar, irmãos, cada um vai orar agora por si mesmo, só que todos ao mesmo tempo. Sabe como é que Deus escuta essa oração? Imagina, todo mundo fazendo oração diferente aqui nesse auditório. Deus, ele consegue ouvir como se fosse um de cada vez, embora todos estejam orando ao mesmo tempo. Entendeu isso? Deus consegue ou não consegue fazer isso? Mas é só ele que consegue, amém? Nós, para ouvirmos alguém, tem que fazer fila. Tem que ser um por um. Deus não. Pode todo mundo orar aqui. Cada um faz uma oração diferente. Só que Deus consegue ouvir como se fosse um de cada vez. Enquanto todos estão orando ao mesmo tempo. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Para que Deus precisa de anjo? Para que Deus precisa de qualquer um? Veja, Deus ele não precisaria realmente. Não precisa, não necessita de algum tipo de auxiliar, algum tipo de ajudante, algum tipo de cooperador. Não precisa. Só que deixa eu te contar mais coisa. Os anjos que estão diante de Deus e que declaram perante o seu trono, santo, 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 continuamente, conforme diz no Apocalipse, são anjos perfeitos. São anjos santos. São anjos sem pecado. Só que aí Deus resolve se fazer gente, como a gente, ter experiência, de ser tentado em todas as coisas, sem nunca jamais ter pecado. Amém? E depois da sua obra completa e perfeita, consumada na cruz do Calvário, esse Deus vai e fala, quer saber de uma coisa? Para transmitir a boa notícia do meu evangelho, não serão anjos perfeitos que eu vou usar, é justamente gente imperfeita, como eu e você, que ele prefere usar. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, ser usado por Deus é um grande privilégio, porque Deus não precisa de coisa alguma. E Deus prefere usar gente como você.
Pare de ficar olhando para si mesmo, olhando para suas falhas, olhando para suas imperfeições, olhando para as dificuldades ao redor de você e ficar restringindo a maneira de Deus te usar. Deixa eu te falar, se os irmãos da igreja, né, entendessem isso que eu estou tentando falar para você, por isso que eu estou falando em 3 domingos seguidos, para ver se eu consigo, quebrar pelo poder do Espírito Santo de Deus, esses obstáculos mentais que muitos irmãos têm. Se nós entendermos com clareza isso que eu estou tentando ensinar para você nos últimos 3 domingos, sabe o que iria acontecer entre nós? Haveria uma fila de irmãos querendo liderar a célula. Ia ter mais líder do que célula. E não o contrário. Ia ter mais anfitrião do que célula. Um monte de irmão na fila. Pastor, pelo amor de Deus, eu quero ser usado por Deus. Eu quero uma célula na minha casa. Pastor, quando é que eu vou liderar? Pastor, eu já fiz o cursão. Pastor, eu já fiz o CTL. Já fiz isso, já fiz aquilo outro. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero me envolver. Eu quero ser usado por Deus. Isso que deveria acontecer. Só que muitos, recuam, né? Se recusam a ser usados por Deus porque ficam tentando esperar a circunstância ideal. Não, pastor, é porque é o seguinte, eu estou trabalhando muito, pastor. Não, pastor, é porque eu estou estudando. Não, pastor, é porque eu estou fazendo outras coisas. Pastor, eu estou sem tempo. Meu irmão, não vai chegar essa fase ideal que você está esperando. Quando vai sobrar tempo. Quando vai estar tudo dando certo ao seu redor. Quando vai estar sobrando dinheiro, e aí agora você pode ter tempo, porque aí você não vai ter que trabalhar tanto assim para poder pagar suas contas. Deixa eu te falar, eu não quero o mal para você, mas, meu irmão, a circunstância ideal não vai chegar. Por isso a sua disposição tem que ser hoje, a sua disposição tem que ser agora. E sabe, uma outra coisa que Charles Spurgeon, certa vez, disse sobre a oração, né? Estou falando muitas coisas sobre Spurgeon hoje, né? Ele falou o seguinte: muitos dizem que não oram porque não tem tempo. Mas isso é um engano. Porque orar é ganhar tempo. Então, o que Spurgeon estava querendo dizer? Que é justamente baseado no próprio princípio da palavra de Deus. Quando você escolhe servir ao Senhor, sacrificando um tempo livre que talvez você tinha antes, meu irmão, você vai ganhar tempo. Entendeu isso? Estava conversando com o irmão mais cedo, eu desafiei ele. Eu acredito que ele vai responder o desafio. No culto, hoje de manhã. Isso depois do culto, aliás, né? E ele explicando a situação atual da vida dele. Ele se encontra, né, com muitas dívidas, né, financeiras. E ele tem que trabalhar literalmente de manhã, de tarde e de noite. Então tem um horário que é Uber, tem outro horário que é onde ele trabalha mesmo, né, como CLT, como funcionário e tal. Enfim, no meio de muitas lutas. E eu desafiei ele. E ele conhece o Senhor, já serviu o Senhor de maneira extraordinária. Eu falei para ele, meu irmão, por que você não escolhe honrar o Senhor e falar para o Senhor: Senhor, é o seguinte, eu vou separar 2 noites da minha semana, onde eu vou deixar de trabalhar, eu vou liderar uma célula, serei usado pelo Senhor, porque eu creio que o Senhor é bom e poderoso o suficiente para fazer com que esse tempo perdido, no final da história, seja ganho. Quantos aqui creem que Deus tem esse poder? Tem ou não tem? Tem esse poder. Deus é poderoso para isso. Porque, meu irmão, se você trabalha para um homem dessa terra, um homem desse mundo, um empresário, um patrão, um chefe, ele te paga o salário, ele se sente obrigado a isso. Imagina você servir o Senhor, nesse privilégio de Deus usar alguém como eu e como você. Você acha que Deus vai desprezar isso? Você acha que o Senhor não vai considerar isso? Você acha que Deus vai considerar isso em vão, não vai recompensar você? É claro que vai. É claro que vai. E de uma maneira impressionante, que nem você vai conseguir explicar, você vai ter a sensação seguinte: fala, gente, parece que eu estou trabalhando menos no mundo lá fora, e me dedicando mais na obra do Senhor, e apesar de eu perder tempo, porque está me dedicando na obra do Senhor, mais dinheiro está chegando, mais portas estão sendo abertas. Você está entendendo? Sabe uma coisa que eu aprendi com a minha mãe? Aprendi com ela. Porque tem muitas frases, né, ou ditados populares que as pessoas recusam, né? Porque parece algo muito comum, parece que é algo que a pessoa só diz da boca para fora. Eu confesso que eu aprendi isso com minha mãe. Não recusar. 2 declarações que as pessoas costumam dizer com frequência. Especialmente num país como o Brasil, né? Que tem uma cultura muito católica, né? E aí quando alguém fala para você, Deus te abençoe, eu falo rapidamente, amém. Amém. Eu sei que tem crente que tem, meu Deus do céu. Enfim, é gente que diz que está na graça, mas tem a cabeça legalista, na verdade, né? Que fala, não, ninguém precisa me abençoar, que eu já fui abençoado com toda sorte de bens espirituais. Ah, irmão, meu Deus do céu. Enfim, depois, se você for uma dessas pessoas, a gente conversa no final. Amém? Você me procura, que eu vou te ajudar. Você vai ver. Você vai descobrir que você é mais legalista do que os piores da lei, com essa ideia.
da sua cabeça. Alguém liberou bênção? Recebe. Entendeu? Fala amém. E uma outra frase também que muita gente despreza, não despreza de jeito nenhum. Se eu faço algum bem para alguém, né, como eu estava falando agora antes da pregação, e a pessoa vai falar, Deus te pague. Eu falo amém. Porque Deus paga bem, eu quero te falar. Entendeu? Então, quando alguém fala, Deus te paga, eu quase peço a pessoa a repetir, não, fala de novo aí, que eu quero estar mais preparado. Deus te paga. Fala, amém, amém, amém. Porque Deus paga bem. Ele te recompensa. Ele te favorece. Você está me entendendo? Então, perceba essas coisas. Eu fico vendo, né? Porque você está concordando comigo aqui agora. Você está crendo aqui junto comigo. Mas a questão é, por que você não se dispõe a ser mais usado por Deus? Por que você não se dispõe? Esse é o ponto. Paulo se dispôs. E veja, muitos se sentiriam honrados se algum poderoso governante desse mundo escolhesse você para algum propósito, alguma missão. Né? Os irmãos devem estar acompanhando aí a política, né? Os irmãos viram que o Brasil está no meio de uma guerra aí, né? Relacionada a impostos, né? Com o governo americano. Você viu a história, né? Então, o Brasil vende muitas coisas para os Estados Unidos também. E aí o governo dos Estados Unidos estabeleceu 50% de taxa. Ah, meu Deus do céu. Aí está uma confusão, irmãos, porque isso é um problema para os comerciantes do Brasil. Não sei se você sabe. Estava vendo uma reportagem, inclusive, esse setor aí do agro mesmo, né? Toneladas, por exemplo, o pessoal acho que é apicultura que chama, né? Que mexe com mel, coisa de abelha, coisa assim, né? Então, assim, estão perdendo assim, coisa de mais de 70 toneladas de mel, porque as empresas americanas que compram daqui fizeram o cálculo, né? Falaram, não, para esse mel chegar aqui, vai chegar depois do dia 1º de agosto, e se chegar aqui depois do dia 1º de agosto, e o governo brasileiro não entrar na negociação com o governo americano, vai ter que sobretaxar o produto em 50% do valor. Aí, ou seja, não vale mais a pena. Só que os produtores de mel aqui do Brasil tinham essa venda recorrente, estava acostumado a vender, e teve que paralisar aqui toneladas de mel. Estou falando só de um produto do mercado brasileiro. Olha o conflito. Aí vamos supor que, por alguma razão, o governo brasileiro, né, no caso, o nosso presidente, o Lula, por alguma razão conheceu você e descobriu que você é alguém bom de argumento, que você é abençoado, que você é favorecido, e que se ele enviar você para conversar com Donald Trump, você vai ser um bom representante do Brasil. Já pensou? Mas olha para cá. Pensa comigo. Independente de qualquer coisa, isso é ou não é uma posição de honra? Você representar uma nação, representar um país. É ou não é verdade? Independente de opinião política, é ou não é verdade? Não é? Você representar um país. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Paulo, ele disse que nós somos embaixadores do próprio Senhor Jesus Cristo na terra. Mais do que representar qualquer governante poderoso desse mundo, você representa a Cristo Jesus. Você é um emissário dele aonde você vai. Você é um enviado da parte de Cristo. E aí você não quer ter esse privilégio de ser usado por ele continuamente? Veja que honra é essa. Não existe nenhuma honra comparada nesse mundo. Você está me entendendo? Ser escolhido pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, para ser um proclamador da boa notícia dele, para ser usado na obra dele. Entende? Por isso que Paulo, ele continua argumentando. Então ele falou, o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. E aí no verso 8 diz, vamos lá. Estou partindo para o final já. Sim, deveras, né? Ou seja, muito mesmo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Eu já estou partindo para o final. Veja. Paulo, ele fala algo aqui que com certeza é o argumento para explicar algumas coisas que aconteceram no passado com alguns irmãos nossos. Eu já falei para os irmãos que eu fui durante vários anos professor de História da Igreja no seminário lá em Goiânia, no curso de formação pastoral lá da Videira de Goiânia. E como professor de História da Igreja, eu estava até pensando, eu falei isso hoje de manhã para os irmãos, eu acho que eu vou fazer um pequeno estudo, montar um pequeno texto, resumido, com a história de alguns mártires da igreja.
E aí, presta atenção, por favor, não converse agora. Olha para cá, eu já estou terminando mesmo. Fique aqui comigo. Muito importante você ouvir isso. Não converse, amém? Eu não sei se já parou para se perguntar. Porque Paulo, ele fala também em Hebreus. Aliás, antes de falar de Paulo, deixa eu contar histórias. Da história da igreja mesmo, né? Eu não sei se você sabe, mas teve um homem de Deus chamado John Huss. Ele veio antes de Martinho Lutero. Muita gente pensa que a história do povo cristão, evangélico, reformado, começou com Lutero. Não, teve gente que veio antes. E esse homem de Deus, John Huss, se eu não me engano, não lembro se ele era escocês, mas ele era europeu também. E ele profetizou a respeito da vinda de Lutero. Só que John Huss, ele foi martirizado, ele foi punido. E aí eu fico pensando, meus irmãos, o que aconteceu na vida de muita gente, como na vida dele. O que fez, ou o que aconteceu, sabe? O que provocou convicção tamanha na vida de homens e de mulheres de Deus também do passado, que de repente, amarrado num tronco, com os pés fincados em madeiras, lenhas, que se tornariam uma fogueira, e aí vem alguém, acende aquele fogo, as chamas começam a tocar os seus pés, ele está amarrado no tronco, e os seus perseguidores, para não dizer executores, dizem o seguinte: negue a sua fé, negue o que você está pregando, e você vai ser solto, e você não vai morrer queimado. Irmãos, homens e mulheres do passado, como John Huss, sabe, viram as chamas crescendo sobre as suas pernas, e eles, além de não negarem o nome do Senhor, muitos deles foram queimados, incinerados, queimados vivos, cantando louvores de glória ao único que é digno. Eu pergunto para você, o que faz alguém suportar algo desse tipo? A Bíblia fala em Hebreus, né, Paulo dá uma lista, quando ele fala da nuvem de testemunhas, ele fala de pessoas que foram cerradas ao meio. É escrito em Hebreus, cerradas ao meio. Eu fico pensando, o sofrimento excruciante, descritível, de alguém ser cerrado ao meio. Porque uma coisa é guilhotina, você põe a cabeça lá, vem uma lâmina pesada, bem afiada, e puff, aí a cabeça cai, rola para um lado, o corpo vem para o outro. Mas é tipo rápido. Agora, imagina você com o seu tronco amarrado, né, em um lugar, provavelmente deitado, né, e com as pernas amarradas ali na outra extremidade, e apenas essa parte livre aqui do meio do seu tronco. E alguém pegando, né, um elemento de metal, uma serra, e começando a serrar você, e dizendo para você negar a sua fé. E a pessoa não negando a fé, até ela ser serrada completamente ao meio. Uma coisa lenta, dolorosa. Por que as pessoas suportaram isso? Aqueles que vieram antes de mim, antes de você. A resposta está nesse verso aqui. Que é quando Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda. Quando Paulo fala de tudo, é como se Paulo pegasse uma balança e pegasse todos os benefícios dessa terra. Imagine todas as riquezas desse mundo, todas as coisas boas que o dinheiro pode comprar, todas as coisas boas que o mundo tem para te oferecer. Eu não estou falando de coisas pecaminosas, eu estou falando de coisas que você pode ter, como por exemplo um bom carro, como uma conta cheia de dinheiro, como boas viagens, né, como uma casa extraordinária, né, como o iPhone do momento, sei lá, tudo de bom que esse mundo pode te oferecer. Não estou falando de pecado, estou falando de coisas boas. Paulo pega todos esses benefícios dessa vida nesse mundo, e ele vai e fala que tudo isso, ele considera como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que existe um conhecimento de Cristo, existe uma experiência com Cristo, existe uma intimidade com Cristo, uma visão com Cristo, que faz com que você, enquanto está servindo a Ele, sofrendo por Ele, sendo punido por causa dEle, injustamente, e de repente até cerrado ao meio, que faz com que, apesar de toda a dor, apesar de toda a falta que existe nas diversas áreas da sua vida, você ainda se vê no lucro, você ainda se vê no privilégio, você ainda se vê no benefício. Ele colocou de um lado e de outro, ele colocou todas as coisas boas dessa vida, todas as coisas dignas, boas dessa vida, de um lado, e ele falou: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esses mártires do passado, esses homens lá de Hebreus e mulheres, que fazem parte da nuvem de testemunhas, gente que foi cerrada ao meio, entende?
gente que foi comida por feras, torturadas de formas terríveis. Gente que morreu também, cristãos recentemente, lembra do Estado Islâmico? Né? Arrancando a cabeça das pessoas, isso tem pouco tempo, tem na internet. Né? E não foi guilhotina também não, foi tipo com uma faca, com um negócio, eles foram ali como que serrando mesmo, não foi um negócio assim, tipo uma espada de filme, né? De algum tipo de ninja que e vai e a cabeça cai. Não, eles foram serrando ali devagarzinho. Os irmãos lembram dessa cena? Né? Eles vestiam os cristãos ali de um tipo de macacão laranja, colocava ele de joelho, segurava pelo cabelo e começava a serrar ali, até romper todo o pescoço vagarosamente. O que faz essas pessoas não negarem a fé? A resposta está aqui. É o que Paulo disse. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, ou seja, isso provocou tamanho amor na minha vida, foi um amor tão impressionante, foi um amor tão indescritível, que eu posso suportar isso, é o que Paulo está dizendo, por amor do qual eu perdi todas as coisas. É como se Paulo dissesse, olha, eu perdi tudo meu patrimônio, perdi toda a minha família, perdi minha esposa, perdi meus filhos, porque não se sabe se Paulo casou, né? Existe uma teoria, a Bíblia não diz. A história da igreja, né? Existe uma teoria que ele foi casado, de repente ele ficou viúvo, entendeu? E escolheu continuar assim para servir o Senhor de maneira mais desimpedida. Até porque para ser um membro do Sinédrio, e ele era, normalmente naquela época era necessário ser casado para ser membro do Sinédrio, então por isso que ele era um fariseu muito importante. Então supõe-se que ele tenha sido casado, mas ele escolheu abrir mão de tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha, todas as coisas, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Essa palavra bonitinha aqui, refúgio, significa esterco de animal. Entendeu? É o excremento do cavalo, da vaca, é o que não presta para nada. Paulo está dizendo o seguinte, olha, comparado à beleza de Cristo, tudo que essa vida tinha para oferecer, para mim, tem o mesmo valor daquilo que não vale coisa alguma, não vale nada. Pela excelência da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, para ter mais de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção no que eu vou dizer. O Evangelho da Graça abre um caminho para que você tenha tamanha intimidade com Cristo, tamanha visão de Cristo, da sublimidade dele, para enxergar o que esses homens de Deus do passado viram, e por isso que não negaram o nome dele. Por isso, diante das pequenas perdas da sua vida, de repente não morar num lugar muito confortável, de repente estar endividado, estar com luta financeira, de repente estar suportando uma enfermidade que parece que nunca cura, você toma remédio, você ora, vai no médico e tudo. Não sei que tipo de sofrimento você tem enfrentado, às vezes uma perseguição no trabalho, ou às vezes até mesmo a falta de um trabalho, não sei, inúmeros problemas. Tudo isso deveria ser como refúgio, comparado a ter Cristo. E partindo para o final, de fato, queria chamar já os irmãos aqui da equipe de louvor, aqui para cima, para a plataforma. Eu contei para os irmãos hoje de manhã um testemunho que foi a primeira vez que eu acredito que Deus chamou minha atenção. Chamou minha atenção não no sentido de repreensão, né? É que eu fiquei interessado pelas coisas de Deus, sabe? Sabe como é que isso aconteceu? Como eu disse no começo, a minha mãe converteu antes, e meus irmãos em seguida, e eu por último. Como eu falei, eu era um usuário de droga, maconha que eu usava todo dia durante a semana, e final de semana que era cocaína e coisas mais químicas, né, para dar uma variada. E uma vida muito promíscua. Resumindo, é isso. E aí acontecia de ter célula lá em casa, e eu era esse ímpio, problemático, drogado, promíscuo. Eu era aquele tipo de pessoa realmente bem problemática. Então, se desse para eu chegar na hora da célula, cheio de droga na cabeça, e passar no meio da célula, para tipo atrapalhar, eu era esse ímpio, entendeu? Eu passava lá no meio, só para perturbar lá minha mãe, meus irmãos e tudo, porque eu era o único morador lá da casa, ímpio. E um ímpio complicado mesmo. Meu pai, né, já tinha saído de casa. E nessa época, né, o meu pai, a gente ainda estava vivendo uma vida bastante abastada financeiramente. Então nessa época eu sempre usava, porque eu não uso mais,
roupas de marca, né? Essas marcas mais caras do shopping, essas eram as minhas camisas, minhas calças, meus tênis, tudo do bom e do melhor. E meu pai bancava isso também, porque ele era o único ímpio, tinha dinheiro, aquela coisa toda, o mais velho e tal. Então, aquela vida muito boa e muito confortável. Filhinho de papai, né? Era isso. Aí, tinha um jovem, que era o líder de treinamento da célula. Eu passei a observar que, basicamente, ele tinha como se fosse 2 mudas de roupa. Ele sempre chegava variando muito pouco, só revezando entre uma camiseta e outra, entre uma calça e outra. E sabe aquela roupa velha, que já lavou muito, que já desgastou, que já perdeu a cor, bem velha mesmo? Era a roupa que ele vestia. Eu vi que ele era alguém realmente bem pobre, tinha muita dificuldade financeira. Eu não, naquela época. Mas o Senhor vai dar a vitória para mim e para quem está na dificuldade hoje. Amém? Mas naquela época estava tudo muito confortável. E aí o que acontece? Aí eu sempre passava pela célula e eu comecei a reparar esse rapaz. Eu falei, gente, que rapaz. E aí só que teve um dia, aí que foi quando o Espírito Santo começou a falar comigo. Teve um dia que eu resolvi olhar nos olhos desse rapaz. Pobre, com aquela roupa que eu olhava, que eu desprezava, que eu dizia, gente, quem que é esse menino? Quem que é esse rapaz? Não tem nada, olha a vida ruim, olha que vida difícil. Mas teve um dia que eu cheguei, drogado, na casa de manhã, para atravessar no meio da célula. Eu inventei de olhar nos olhos desse rapaz. E a partir daquele dia, tudo começou a mudar na minha vida. A partir daquele dia, entrou uma questão, sabe, na minha mente e no meu coração. Quando eu entrei, olhei nos olhos dele, de alguma maneira, eu entendi que rico era ele e pobre era eu. Eu olhei para ele, ele não falou nada, mas quando eu olhei nos olhos dele, eu não sabia. Mas foi Cristo se apresentando a mim naquele dia. Entende? Ele era cheio do Senhor. Poderia ser vazio de dinheiro, poderia ser vazio de muitas coisas. Entendeu? Mas quando eu cheguei lá, eu olhei nos olhos dele, rapidamente eu entendi isso. Ele que é rico, eu é que sou pobre. E aquilo me deixou impressionado. Eu olhei para aquilo e falei, como que é isso? Eu não entendia, mas eu percebi isso. Percebe? Eu tive um encontro com o Senhor naquela hora, pelo olhar daquele rapaz cheio de Cristo. E para piorar a situação, ele sorriu. Ele sorriu para mim. Aí quando ele sorriu, piorou um pouco. Porque eu falei, gente, além dele ser rico e eu sou pobre, ele que é alegre e é feliz, e eu que sou triste. Não há alegria em mim. Em mim só há tristeza. Mas dele há alegria. E a partir daquela noite, meus irmãos, entrou algo na minha mente, que desceu para o meu coração. Eu ficava com essa questão dentro de mim. Falei, como que pode alguém que tem uma vida muito mais difícil que a minha, ser mais feliz e ser mais rico? O que ele tem? O que é isso? E foi a partir daquela noite que Deus começou a tocar no meu coração. Hoje eu estou aqui por consequência disso. Porque um dia, aquele jovem, ele descobriu que tudo pode ser perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual você pode perder todas as coisas e as considerar como coisa nenhuma. E por meio da sua resposta ao chamado que ele tem na sua vida, de ser usado na casa dele, mesmo em meio aos sofrimentos, você consegue ser alegre, feliz, apesar de toda oposição, dor e circunstâncias difíceis que você está enfrentando. Por isso que Paulo começa dizendo no verso 1, o texto que nós lemos, alegrai-vos no Senhor, mas no verso 10, que é o último verso que nós lemos, você foi chamado para experimentar a comunhão dos sofrimentos dele. Mas não para que isso seja um peso. Isso vai acontecer de maneira leve, é um milagre. As pessoas vão começar a olhar para você e vão encontrar esse brilho no seu olhar. As pessoas vão começar a olhar para você e vão ver, sabe, essa beleza no seu sorriso. Por quê? Porque você viu a Cristo. Você descobriu que Cristo é a recompensa. Você descobriu que Cristo é o tesouro. Você descobriu que Cristo é o prazer. Cristo é o deleite. Não são as coisas desse mundo. Eu estou preparando uma palavra, não sei se eu vou pregar ela na conferência, mas uma coisa que Deus falou claramente no meu coração, sobre um texto que muita gente usa
para falar a respeito de provisão, prosperidade, desfrute da vida abundante financeira nesse mundo. Que é uma promessa de Isaías: se quiserdes me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Cristo nos mandou repetir uma única coisa: o pão e o cálice. O batismo você só precisa de batizar uma vez, mas o pão e o cálice você faz sempre, amém? Nós fazemos uma vez por mês. Confesso que o melhor seria fazer toda semana, mas a gente não faz, para que você valorize, para você não se acostumar. Porque tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes, a tendência é do costume, né? E por que Cristo deixou como testemunho principal, que deveria ser repetido continuamente por todo cristão, algo que você come, algo que você bebe? Por quê? Eu te pergunto, o que era a árvore da vida que Deus estava oferecendo desde o início lá no jardim? A árvore da vida, com certeza, é aquele que esteve entre nós, encarnado, mas que está entre nós em espírito, e que disse que ele é tipo uma árvore frutífera. E aqui eu te digo um dos motivos do nome da nossa igreja ser videira. A única árvore frutífera a qual Jesus se comparou foi a videira. Ele falou: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Lá no Éden tinha uma árvore frutífera que Deus queria muito que Adão e Eva comessem, mas eles comeram da outra árvore. Eles não comeram da videira, que é aquela que gera vida, o autor da vida, que é Cristo Jesus. E veja, aí agora, para celebrarmos a nova aliança da graça, a obra consumada da cruz, nós comemos de um pão, nós bebemos de um cálice. O que você come para celebrar a nova aliança da graça? Você come do pão vivo que desceu do céu, daquele cuja carne é a verdadeira comida, daquele cujo sangue é a verdadeira bebida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você está entendendo, mas o melhor de todas as coisas que já pisou nessa terra é Cristo. Então nada se compara a comer de Cristo, alimentar-se de Cristo. Comer do melhor dessa terra é ter os olhos abertos para vislumbrar a sublimidade desse conhecimento, por amor do qual você pode perder todas as coisas e continuar alegre. Você pode enfrentar pressões, coisas pesadíssimas, e por causa da unção daquele que é sublime, ele faz despedaçar todo jugo, ele faz quebrar todo peso e todo fardo, porque ele é manso e humilde de coração, e o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Percebe? Mas tudo quando os seus olhos são abertos. Fique em pé onde você está, por favor. Eu quero fazer primeiro uma oração, antes da gente cantar essa canção, uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Todo culto, todo domingo, de manhã e à noite, eu tenho feito essa oração, para que você não se esqueça, que aqui é um lugar de pessoas serem salvas, amém? Nascerem de novo, serem feitos nova criatura. Eu oro todas as vezes, independente de ter visitante ou não. Também de repente pode acontecer de ter alguém afastado dos caminhos do Senhor, e pode usar essa oração para retornar para casa, amém? Mas todos juntos, repita logo a voz minha e diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador e que preciso de um Salvador, e somente Tu és aquele que foi para a cruz tomar sobre si os meus pecados e as minhas maldições, sem que eu merecesse coisa alguma, de graça. E por isso, hoje eu creio, confessando com a minha boca, crendo com o meu coração, que Tu és o meu Salvador. Obrigado, porque eu posso ser feito filho de Deus, hoje, agora, amém. Aleluia. Deixa eu orar por você por um instante. Aliás, você vai orar por alguém perto de você. Se você tiver liberdade com o irmão ou com a irmã que está perto de você, e você vai orar para que os olhos do seu irmão sejam abertos. Você vai pedir: Senhor, abre os olhos do meu irmão para a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, para que por amor de Ti ele possa considerar como perda todas as coisas por causa dessa riqueza, independente do sofrimento, ao responder o Teu propósito, o Teu chamado, que ele possa se alegrar em Ti,
porque os seus olhos foram abertos, amém? Então por um instante, comece a orar pelo irmão que está perto de você. Ore por ele. Eu quero orar por você também. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa noite, para que olhos sejam abertos. Ó Pai, para que aquilo que os mártires viram, aquilo que os apóstolos viram, aquilo que cada um dos teus filhos que enfrentaram situações tão difíceis ao longo da vida, especialmente respondendo o chamado do teu propósito, que nós possamos ver. Abra os nossos olhos, Senhor, para a sublimidade do conhecimento de Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos olhos, que nós possamos ver a beleza da Tua glória, a riqueza da Tua presença, que nós possamos, ó Deus, sermos cheios, tão cheios dessa visão, dessa perspectiva, ó Deus, que esteja fixo diante dos nossos olhos a riqueza da Tua glória, a beleza da Tua santidade, que nós sejamos enriquecidos por uma riqueza única, que é o maior dos tesouros, que é o próprio Senhor, que o motivo da nossa alegria seja Cristo, que o motivo da nossa riqueza seja Cristo, que o melhor dessa terra para nós seja Cristo, somente Cristo, e que por meio de estarmos cheios de Ti, por meio de estarmos, ó Pai, transbordantes de Ti, possamos exalar o bom perfume do Senhor onde estivermos, e que diante dos sofrimentos, das lutas, das batalhas, das resistências, enquanto respondemos a Ti, nós possamos considerar tudo como perda, nós possamos enfrentar e superar todo tipo de oposição do diabo, entendendo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, por meio de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que você possa ir debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor, especialmente nessa semana, abra os seus olhos para esse entendimento, pelo privilégio de sofrer por Ele, porque você escolheu servir a Ele, que você seja enriquecido e descubra esse verdadeiro tesouro que é Cristo Jesus. Que cada homem e cada mulher que olhar nos seus olhos possa ver essa riqueza. Que cada homem e cada mulher que olhar no teu sorriso possa ver essa beleza da presença de Cristo em você. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele, meu irmão, a sua riqueza é Cristo, seu tesouro é Cristo. Fala para ele, não importa o sofrimento, Ele é o privilégio, Ele é o verdadeiro tesouro. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.